Essa manhã vai ser magnífica. Essa manhã vai ser especial. Obrigado, meu Senhor. Muito obrigado, porque estás no meio de nós. E você que crê, diga bem, diga graças a Deus. Aplaude o Senhor Jesus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua entrega. Louvado seja o teu nome. Amém. Bom dia, igreja. Pode sentar no seu lugar. Obreira, pode sentar, por favor. Graças a Deus. Quem está bem? Faz assim. Amém. Glória a Deus. É uma pena quantos irmãos faltaram hoje, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Que Deus possa visitá-los agora. E aqueles que estejam precisando de cura, seja curado. Aqueles que estejam doentes, seja liberto de todas as doenças. Amém? Que Deus esteja na casa de cada um cuidando. Amém? Meus irmãos, antes de nós darmos seguimento à palavra, o clamor pela família, eu gostaria de pedir a sua total atenção. Eu gostaria que vocês deixassem tudo agora, parassem tudo aí, focassem agora no que eu vou estar falando com vocês, porque é para abençoar a vida de vocês. Quem quer ser abençoado faz assim. Amém? Amém. É para abençoar a sua vida. Bom, eu creio que é do conhecimento de todos que nós estamos fazendo um trabalho pela família. Esse mesmo trabalho que nós estamos fazendo aqui, da família no abrigo de Deus, lá na igreja Assembleia de Deus, Ministério Triunfo. O pastor, ele viu o trabalho nosso e achou que seria muito importante esse trabalho lá na igreja deles, e nós então fomos convidados a estar fazendo esse trabalho, e Deus está abençoando. Essa semana ele me contou 2 testemunhos de famílias que estavam praticamente destruídas, desfeitas, e Deus tem operado, e essas famílias, elas voltaram à comunhão. Amém? Amém. Então esse trabalho está sendo um trabalho muito abençoado por Deus. E diante desse trabalho, esta semana, nós fomos visitar uma família, e é sobre essa família que eu quero falar com vocês, porque foi algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Amém? Então presta muita atenção. Eu fui visitar essa família, e esta família era uma família que eles eram da igreja evangélica quadrangular. Não estou falando mal de igreja, por favor, entenda isso, é para você entender, porque quem me conhece sabe que a gente joga aberto. Amém? Aqui a gente dá nome às coisas. Então, ela cresceu na igreja do Evangelho Quadrangular, se batizou na igreja do Evangelho Quadrangular, conviveu na igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade dela, no Nordeste, e ela teve a necessidade de sair da cidade dela e ir para o Rio de Janeiro. E chegando no Rio de Janeiro, essa moça, essa senhora, ela foi congregar na igreja Evangelho Quadrangular. Por favor, não estou falando mal, é até bom que os irmãos quadrangular ouvem isso e fica mais atento aos irmãos dentro da igreja. Amém? Amém. Então, chegando no Rio de Janeiro, ela foi na igreja, e ela passando por um período de adaptação para conseguir trabalho, para conseguir se manter ali, ela foi pedir ajuda, e essa igreja negou a ajuda para ela. É claro que não são todas, cada lugar tem uma igreja, tem um jeito diferente de lidar, eu sei disso, né? Tem uma ordem diferente, tem uma liturgia diferente, mas a igreja não cuidou dela, não ajudou ela, e ela com uma filha pequena. Então ela teve a ajuda das pessoas lá de fora, mas ela não teve a ajuda das pessoas de dentro da igreja, que seria o necessário, o óbvio. Amém? Amém? Então,
Diante da situação que ela estava vivendo de necessidade, tanto alimentar como de local para poder sobreviver, viver na verdade, não tinha uma cama, não tinha uma panela, não tinha, ela pegou, largou tudo lá, por razões que aí eu não vou citar aqui porque não faz necessário, não se faz necessário, mas ela largou tudo e foi para o rio. E chegando lá, a igreja não abraçou, não acolheu. E chegando lá, ela teve uma pessoa que, vendo o sofrimento dela, resolveu ajudar ela. Olha para o pastor. A Bíblia diz assim: os filhos do mundo são mais sagazes do que os filhos da luz. Amém? Preste atenção. Guarda isso. Então, uma vizinha convidou ela para ir com ela em um terreiro, aonde ela congregava. Não estou falando também mal do terreiro e nem das religiões afro. Amém? Amém? Está dando para entender? E ela foi. Porque ela disse: olha, não é nada disso, do que diz e tal, e etc, etc. Ela foi. E chegando lá, quando ela expôs a situação dela, e aí eu falo muito isso aqui, vocês são testemunha, eles abraçaram ela. Eu tenho falado muito que a igreja não tem abraçado os necessitados. E lá fora, o mundo tem abraçado cada vez mais. Por isso que muita gente está deixando a igreja e ficando lá fora. Abraçou ela. Compraram ali, depois do culto que eles tiveram, o responsável, o sacerdote responsável pelo templo ali, ele chamou todos os irmãos, e eles têm esse trabalho de caridade, eles têm esse trabalho de se preocupar, isso é indiscutível, e então resolveram ajudar, e ela começou a congregar com eles. E aí no primeiro culto dela, que ela foi se entregar, ela teve a entidade, ela recebeu a entidade chamada caveira, isso são palavras dela, e aí depois ela precisava evoluir, etc, aí recebeu mais 2 entidades masculinas e mais 2 entidades femininas, e parece que faltaria mais 2 para ela receber, mas o povo lá cuidou dela, arrumou trabalho para ela e cuidou da filha dela. As pessoas falam mal, mas são eles, por favor, mas são eles que estão hoje ajudando mais as pessoas que estão sofrendo do que aqueles que deveriam, como está escrito, que a gente vai meditar na palavra daqui a pouco. Foram eles que acolheram, foram eles que deram de comer, foram eles que deram de vestir, foram eles que deram de beber. A parte espiritual eu não quero entrar sobre isso, a gente não vai adentrar isso. Eu só quero que você entenda, irmãos, o que a igreja não está fazendo pelos necessitados, o qual Jesus mandou fazer, e o mundo lá fora está fazendo. É uma vergonha. É uma vergonha. Eu sempre levanto a mão e agradeço a Deus, porque toda vez que nós levantamos uma campanha para ajudar alguém aqui, vocês se colocam de pé para ajudar. Graças a Deus. Por isso Deus tem abençoado a vida de vocês. Toda vez que esteja um irmão, ou até mesmo quando é irmão necessitado que vem lá fora, como esta pessoa, vocês estendem as mãos. Amém? Eu não vou dizer assim, vocês estão certos. Não, essa é a sua obrigação. É a sua obrigação com Deus. Porque está escrito, aquele que tem o Espírito de Cristo faz aquilo que ele fez. Amém? E aquele que não tem esse tal não é dele. Está dando para entender sim ou não? Essa pessoa hoje, ela veio, o Espírito Santo está aqui, eu acho que tem mais ou menos um ano, ela estava trabalhando, engravidou do esposo. O esposo foi mandado embora do serviço porque apareceu 12 furuncos, né?
embaixo da axila dele, ele trabalhava num restaurante, lavando, copeiro, né, que fala. E ele não pôde trabalhar, pegou o atestado. Quando ele deu o atestado lá, quando voltou para trabalhar, mandaram ele embora. Então, assim, as portas se fecharam de tal jeito na vida deles, que eles estão muito necessitados. Mas eles estão indo numa igreja, presta atenção. Mas a igreja também não está ajudando. Não são pessoas que têm vício, não bebem, não fumam, não usam drogas. São pessoas que vão à igreja. Porque quando ela saiu do Rio, ela também deixou a Umbanda. Veio para cá, a vizinha convidou ela para a igreja. E ela voltou para a igreja. Mas a igreja não tem socorrido. Olha só a situação. A igreja fala assim: nós estamos orando para Deus abrir as portas. Quantas vezes nós ouvimos isso? Nós estamos orando para Deus abrir as portas, mas ninguém estende as mãos. Não, Deus vai abençoar, Deus vai honrar, mas ninguém estende as mãos. E ela está grávida de 8 meses. Nossa, pastor, 8 meses. 8 meses. E não tem nada em casa. Não tem um fogão, não tem uma cama decente, a filha dela também não tem. E eu falei: olha, no que depender de mim, domingo eu vou levar para a igreja e a gente vai tentar te ajudar. Nós já começamos na quarta-feira e já tem gente que está ajudando, graças a Deus. A minha sogra, mãe da minha esposa, minha esposa comentou com ela, e ela já foi lá na loja, comprou um monte de roupinha de neném, e já deu, tá aí para a gente levar. Já conseguimos uma cesta básica, porque se a nossa igreja tivesse condição como tem essas grandes, a nossa igreja é pequena. Mal, a gente consegue pagar as contas. Muitas das vezes eu tenho que tirar do meu trabalho, como vocês sabem, para poder pagar o aluguel, para pagar as despesas. Se a nossa igreja fosse uma igreja que tivesse condição, eu nem estaria aqui falando isso com vocês, já teria ajudado. Está dando para entender? Então, essa pessoa está precisando urgentemente de ajuda humanitária, física, espiritual também, mas agora não é o momento. Está dando para entender, sim ou não? Ela sofreu 2 quedas na sua casa. E não foi só uma queda. Segundo ela, foi 2 rasteiras que uma entidade deu nela e depois usou a vizinha para falar que ela tinha que voltar. Porque se ela não voltasse, ela ia perder o bebê. Eu orei, repreendi, ungi a barriga dela, e foi até legal que quando eu comecei a orar, a bebê começou a Radassa, o nome da bebê. Aí o bebê começou a mexer. Eu falei: ela está feliz. Começou a mexer, não parava de mexer. Ela, ai. Então, olha a situação que essa pessoa está, que essa família está vivendo. Eu já consegui conversar com 2 pessoas conhecidas minhas para poder arrumar um emprego para ele. E essa pessoa ficou de arrumar um emprego para ele. Mas ela precisa de ajuda hoje, não é no futuro. Amém? No futuro Deus vai abrir as portas, vai dar empregado em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Mas hoje a gente precisa fazer alguma coisa. Então eu gostaria de convidar você, igreja, você que está nos assistindo agora, que se você quiser ajudar, você vai separar o seu dinheiro lá, a sua oferta. Mas não é para você trazer para a igreja, é para você ir lá na loja e comprar. Pastor, eu vou passar lá no mercado, eu vou trazer cesta básica. Traz cesta básica. Pastor, eu vou passar lá, eu vou comprar. Depois você vê com a pastora que ela entende mais dessas coisas de bebê, que a gente tem o bebê, então mas ela que entende mais, que precisa, o bebê. Amém? Eu sei que é um gasto gigantesco, que tem um problema da cólica, tem que comprar os remédios, sim ou não? Então é muita coisa, e eles não têm condição nenhuma, e o neném está a caminho, mês que vem já está aí. Amém, igreja? Então,
vamos doar de nós. Jesus falou assim que aquele que tiver dois, doe um. Doe um. E não vai faltar para você. Amém? Eu abri aqui a palavra de Deus no livro de Salmos. Eu não vou adentrar a muita coisa porque eu não quero mexer com o seu sentimento. Eu quero que você use a razão e a fé. Amém? Porque foram tantas coisas que ela me falou que só Jesus. Olha o que diz no livro de Salmos 41. Abre aí. Só para a gente fechar esse assunto. Você que está em casa, que está nos acompanhando, abre aí. Salmo 41. A calúnia dos inimigos e o socorro de Deus. Bem-aventurado, ou seja, feliz, o que acode o necessitado. Essa família está sendo uma família necessitada. O Senhor o livrará do dia mau, ou seja, quem acode o necessitado, o Senhor livra ela do dia. Olha para o pastor, todos nós em nossa vida temos um dia mau. Temos um dia que, se não for a misericórdia de Deus para nos guardar, nós estamos perdidos. Amém? Amém. O Senhor o livrará do dia mau. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega a descrição dos seus inimigos, não entrega na mão dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Ou seja, quando você estiver enfermo, olha para o pastor, quando você estiver enfermo, ou alguém na sua casa estiver enfermo, por causa da sua generosidade, por causa da sua doação, porque você estendeu a mão para o necessitado, quando você estiver no leito de enfermidade, Deus vai lembrar disso. Deus vai lembrar de você. O Senhor te acode no leito do necessitado. Amém? O Senhor assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe serás afofas a cama. Disse eu: compadeça-te de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. A pessoa que não acode o necessitado, olha para o pastor, está pecando contra Deus. Que isso, pastor? Sim, essa é a realidade, essa é a verdade do Evangelho. Se a pessoa não acode quem necessita, quem precisa, você está pecando contra Deus, porque Ele mandou fazer isso. Você está desobedecendo. Está dando para entender, sim ou não? Se você é daquela pessoa que diz assim: ah, eu trabalho, fulano que vai trabalhar, que se vire para conquistar, para comer, para vestir, reveja seus conceitos, porque ele está errado. Amém? O Senhor Jesus disse que quando nós estendemos as mãos para aquele que necessita, nós nem devemos sequer falar, mas só ajudar. Amém, pessoal? Deu para entender? Então, esta semana, se você pode ir lá no mercado, eu queria ter a condição, juro para vocês, eu queria ter a condição, mas, por exemplo, o aluguel daqui venceu, a gente nem pagou ainda. Eu estou esperando eu receber meu pagamento para completar, para pagar. Está dando para entender? Quando eu falo meu pagamento, pessoal, não é da igreja não, porque eu não sou remunerado pela igreja não, eu falo do meu trabalho. Vocês sabem que eu trabalho, sou professor, então quando eu receber o meu pagamento, eu vou completar para pagar o aluguel. Eu não tenho condição de estar ajudando além, vou ajudar também. Já conversei com minha esposa, a gente vai ajudar. Mas eu queria ter a condição, como muitas igrejas aí fora têm, para que eu pudesse ir lá numa loja comprar os móveis que ela necessita, que eu pudesse ir lá na loja comprar o berço que o neném necessita, que eu pudesse ir lá na loja, no supermercado, fazer uma compra digna de uma família, que eu pudesse ir na farmácia com a minha esposa falar quais são os remédios que a criança necessita para cólica, para isso, para aquilo outro, que é um gasto muito grande. Se eu pudesse, eu ia lá, comprava já um monte de fralda, aliás, fralda também, né? Fralda também. Eu compraria um monte de fralda, colocaria, ou seja, eu faria, eu não estaria pedindo. Amém?
mas por nós não termos a condição, a igreja não ter, então estou pedindo a vocês que façam. Amém, pessoal? Vocês vão ficar tristes com o pastor? Já está triste com o pastor? Não? Que bom, porque Deus vai te encher de alegria. Amém? Por você estender as mãos para o necessitado. Deu para entender, sim ou não? Então, você que nos acompanha, se você também quiser nos ajudar, se você for aqui da região de Vitória, é só comprar, liga para nós, que nós damos um jeito de ir até você para buscar. Se você é de uma cidade fora, quer nos ajudar, você manda no direct, né? Fala? Manda no direct, nós vamos mandar o número do telefone e a gente vai se falar e vamos normalmente ajudar essa família. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe os irmãos da Umbanda que estenderam as mãos e cuidaram dessa família. Lamentável saber que a igreja não fez isso. Falta de vergonha na cara. Amém, pessoal?